Olá mais uma vez, queridos amigos. Vamos a mais uma leitura e reflexão sobre o Livro dos Espíritos por Allan Kardec. Estamos no livro 4, capítulo 1, Penas e Gozos Terrenos, e vamos dar continuidade ao item 6, Desgosto pela Vida, Suicídio, rogando especialmente a Maria, Mãe de Jesus e Mãezinha de todos nós, que alcance cada coração, principalmente aqueles que estão enfraquecidos, estão sem esperança, estão sem fé e que têm ideias de suicídio. Aqueles outros também que cometeram esse ato e aqueles outros também que incentivam ou causam situações para que irmãos fragilizados possam chegar a esse ponto tão triste das existências, das experiências. Então, nós estamos na pergunta 950 de Allan Kardec. Que pensar daquele que tira a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor? Outra loucura, que ele faça o bem e estará mais seguro de alcançá-la, porque daquela forma retarda sua entrada num mundo melhor e ele mesmo pedirá para vir completar essa vida que interrompeu por uma falsa ideia. Uma falta, qualquer que ela seja, não abre jamais o santuário dos eleitos. Esse é um ponto interessante porque há muitos irmãos que assim pensam, tirar a própria vida com a esperança de chegar mais cedo a uma vida melhor. Olha só, olham para esse mundo, um mundo muito difícil de provas e expiações, e pensam que assim podem alcançar um mundo diferente desse e que seja melhor. Lê do engano. Não estamos aqui à toa. Nada do que Deus faz ou cria é em vão. Então, nos dando a oportunidade de viver nesse corpo, façamos por onde sermos úteis, utilizar, atuar através desse instrumento da melhor forma, para que naturalmente retornemos. Há aqueles, então, que pensam, no momento em que perdem alguém que amam muito, que a pessoa desencarna, que tirando a vida há de reencontrar. E aí sim que os abismos se ampliam, porque um retornou dentro da situação natural e o outro busca esta saída, esta porta, acreditando que vai reencontrar o ser amado. No entanto, dores e decepções o esperam. Confiemos sempre em Deus. Vamos lá, 951. O sacrifício da vida não é às vezes meritório quando tem por fim salvar a de outros ou ser útil aos semelhantes? Isso é sublime de acordo com a intenção, e o sacrifício da vida não é então um suicídio. Mas Deus se opõe a um sacrifício inútil e não pode vê-lo com prazer se estiver manchado pelo orgulho. Um sacrifício não é meritório senão pelo desinteresse, e aquele que o pratica tem às vezes uma segunda intenção que lhe diminui o valor aos olhos de Deus. Nota de Allan Kardec: todo sacrifício feito à custa da própria felicidade é um ato soberanamente meritório aos olhos de Deus, porque é a prática da lei de caridade. Ora, sendo a vida o bem terreno a que o homem dá maior valor, aquele que a ela renuncia pelo bem dos seus semelhantes não comete um atentado. É um sacrifício que ele realiza. Mas, antes de o realizar, deve refletir se a sua vida não poderá ser mais útil que a sua morte. 952. O homem que perece como vítima do abuso das paixões que,
como o sabe, deve abreviar o seu fim, mas as quais não têm mais o poder de resistir, porque o hábito as transformou em verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? É um suicídio moral. Não compreendeis que o homem, neste caso, é duplamente culpado? Há nele falta de coragem e bestialidade, e, além disso, o esquecimento de Deus. 952A. É mais ou menos culpado do que aquele que corta a sua vida por desespero? É mais culpado porque teve tempo de raciocinar sobre o seu suicídio. Naquele que o comete instantaneamente, há às vezes uma espécie de desvario que se aproxima da loucura. O outro será muito mais punido, porque as penas são sempre proporcionais à consciência que se tenha das faltas cometidas. Vejam mais uma vez o alerta para não julgarmos jamais alguém que vai por esse caminho difícil, porque não conhecemos as intenções íntimas desses irmãos. E aqui, muitas vezes, fica claro, esse suicídio moral, esse suicídio onde temos as questões das viciações e a fraqueza diante delas, que nos leva fatalmente a esse ponto, o espírito, nesse caso, é mais culpado, porque ele tem condições de raciocinar e tem condições de buscar ajuda, tem condições de fazer algum movimento, né? Ao contrário daquele que, em algum momento ali, que só Deus sabe julgar, entra numa espécie de desequilíbrio tal, próximo à loucura, como a espiritualidade superior responde a Kardec aqui, e comete esse ato. Então, aos olhos de Deus, né, pode ser mais culpável, mas jamais vamos conseguir ter esse olhar divino para fazer esse tipo de julgamento. 953. Quando uma pessoa vê à sua frente uma morte inevitável e terrível, é culpada por abreviar de alguns instantes o seu sofrimento por uma morte voluntária? Sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Aliás, haverá certeza de que ele tenha chegado, malgrado as aparências, e não se pode receber um socorro inesperado no derradeiro momento? Olha só, né? Então é um julgamento equivocado desta pessoa que vê à sua frente esta morte inevitável e terrível. Então buscaria abreviar antes desse momento chegar. Mas olha, sempre a pergunta: quem sabe o segundo seguinte daquilo que vamos passar? Somente Deus mesmo. Então, sempre se é culpado de não esperar o termo fixado por Deus. Kardec pergunta, 953A, concebe-se que, em circunstâncias ordinárias, seja o suicídio repreensível, mas figuramos o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é abreviada por alguns instantes. Aí vem a resposta novamente. É sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador. 953b. Nesse caso, quais são as consequências de tal ação? Kardec pergunta, né? E aí vem a resposta. Uma expiação proporcional à gravidade da falta, segundo as circunstâncias, como sempre. Então vejam novamente, devemos buscar confiar em Deus, jamais nos nossos raciocínios imperfeitos diante das provas da vida. Confiar em Deus. 954.
Uma imprudência que compromete a vida sem necessidade é repreensível? Não há culpabilidade quando não há a intenção ou a consciência positiva de fazer o mal. Essa pergunta de Kardec é interessante porque muitos de nós somos tão imaturos, moralmente falando, que por atos de imprudência cometemos esse mal. Então vejam a resposta novamente. Então só Deus mesmo, né? Não há culpabilidade quando não há a intenção ou a consciência positiva de fazer o mal. Então, se de uma imprudência acaba ocorrendo a morte, não houve a intenção de se matar, então não há culpabilidade ali. Quando não tem a intenção ou a consciência positiva de fazer esse mal. 955. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre os corpos de seus maridos podem ser consideradas como tendo se suicidado e sofrem as consequências disso? Elas obedecem a um preconceito e geralmente o fazem mais pela força do que pela própria vontade. Acreditam cumprir um dever, o que não é característica do suicídio. Sua escusa está na falta de formação moral da maioria delas e na sua ignorância. Essas usanças bárbaras e estúpidas desaparecem com a civilização. 956. Os que, não podendo suportar a perda de pessoas queridas, se matam na esperança de se juntarem a elas, atingem o seu objetivo? O resultado para elas é bastante diverso do que esperam, pois em vez de se unirem ao objeto de sua afeição, dele se afastam por mais tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é lançado com a dúvida quanto à sua providência. Eles pagarão esse instante de loucura com aflições ainda maiores do que aquelas que quiseram abreviar, e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. Nesse ponto, Kardec nos remete ao item 2, perda de entes queridos, pergunta 934. A perda de entes queridos não nos causa um sofrimento tanto mais legítimo quanto é ela irreparável e independente da nossa vontade? Essa causa de sofrimento atinge tanto o rico como o pobre. É uma prova ou expiação e lei para todos. Mas é uma consolação poderdes comunicar-vos com os vossos amigos pelos meios de que dispondes, enquanto esperais o aparecimento de outros mais diretos e mais acessíveis aos vossos sentidos. Novamente, né? Confiemos em Deus. Vejam só, com essa doutrina que tanto nos elucida, já sabemos que somos espíritos imortais. Então, não perdemos ninguém quando há o desencarne. E, inclusive, podemos ter reencontros, se permitido por Deus, até através dos sonhos, não é? Vamos lá, 957. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado de espírito? As consequências do suicídio são as mais diversas. Não há penalidades fixadas, e em todos os casos elas são sempre relativas às causas que o produziram. Mas uma consequência a que o suicida não pode escapar é o desapontamento. De resto, a sorte não é a mesma para todos, dependendo das circunstâncias. Alguns expiam sua falta imediatamente, outros numa nova existência, que será pior que aquela cujo curso interromperam. Nota de Allan Kardec. A observação mostra, com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Há, porém, as que são comuns a todos os casos de morte violenta,
as que decorrem da interrupção brusca da vida. É, primeiro, a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que liga o espírito e o corpo, porque esse laço está quase sempre em todo o seu vigor no momento em que foi rompido, enquanto na morte natural se enfraquece gradualmente e, em geral, até mesmo se desata antes da extinção completa da vida. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita, seguida da ilusão que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito acreditar que ainda se encontra no número dos vivos. A afinidade que persiste entre o espírito e o corpo produz em alguns suicidas uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que assim ressente, malgrado seu, os efeitos da decomposição, experimentando uma sensação cheia de angústias e horror. Esse estado pode persistir tão longamente quanto tivesse de durar a vida que foi interrompida. Esse efeito não é geral, mas em alguns casos o suicida não se livra das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expia essa falta de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos, que haviam sido muito infelizes na Terra, disseram haver se suicidado na existência precedente e estar voluntariamente submetidos a novas provas, tentando suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de apego à matéria, da qual procuram inutilmente desembaraçar-se para se dirigirem a mundos melhores, mas cujo acesso lhe é interditado. Na maioria, é o remorso de haverem feito uma coisa inútil, da qual só provam decepções. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário à lei natural. Todos nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se terá esse direito? Por que não se é livre de pôr um termo aos próprios sofrimentos? Estava reservado ao Espiritismo demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é apenas uma falta como infração a uma moral, consideração que pouco importa para certos indivíduos, mas um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica e até pelo contrário. Não é pela teoria que ele nos ensina isso, mas pelos próprios fatos que coloca sob nossos olhos. Próprio Herculano Pires, na nota do tradutor, nos diz em seguida: o argumento espírita contra o suicídio não é apenas moral, como se vê, mas também científico, firmando-se no princípio de ligação entre o espírito e o corpo. A morte, como fenômeno natural, tem as suas leis que o Espiritismo revelou através de rigorosa investigação. O sofrimento do suicida decorre do rompimento arbitrário dessas leis. É como arrancar à força um fruto verde da árvore. Então vejam, um espírito jamais reencarna com a finalidade de autodestruir-se, uma vez que a reencarnação tem por objetivo o progresso moral e intelectual do homem. Todavia, traz na tessitura do perispírito as marcas do ato insano, que se revela por tendências. Dr. Bezerra de Menezes explica no livro Dramas da Obsessão, capítulo 3, item 18, abre aspas, o suicídio não é uma lei, não sendo por isso mesmo imposto a quem quer que seja pela harmoniosa legislação divina, como o seriam, por exemplo, o resgate e a reparação da prática de um ato mau ou a morte natural do corpo físico terreno. Contrariamente, ele é ato reprovável pela mesma legislação, da inteira responsabilidade de quem o pratica. E crede, meus amigos,
Conquanto o coeficiente dos suicídios no vosso planeta se apresente calamitoso, os obreiros do mundo invisível tudo tentam para dele desviar os homens, fazendo-o com muito eternecida boa vontade. Cumpre, no entanto, a estes cooperarem com aqueles, a fim de que tão complexo malefício, atestado deplorável da inferioridade humana, seja definitivamente banido da sociedade terrena. Fecha aspas. E também, nos lembrando aqui do livro Nosso Lar, no capítulo 4, quando o esclarecedor nos diz: o suicídio pode também se consumar de uma forma inconsciente e lenta. E isso quando o indivíduo se entrega aos hábitos desregrados da alimentação, aos vícios e à cólera, aos descuidos da preservação da saúde, à imprevidência, aos atos arriscados que põem em risco a própria vida. E também num trechinho do Céu e Inferno, na segunda parte, item 10, nós vemos, abre aspas, o suicídio não consiste apenas no ato voluntário que produz a morte instantânea, é também tudo o que se faz propositadamente para acelerar prematuramente a extinção das forças vitais, fecha aspas. Ivone Pereira nos traz num trechinho, em Memórias de um Suicida, já no capítulo 1, uma descrição bastante sombria dessa condição. Abre aspas. Dor que nada consola, a desgraça que nenhum favor ameniza, a tragédia que ideia alguma tranquilizadora vem orvalhar a esperança. Não há céu, não há luz, não há sol, não há perfumes, não há tréguas. Fecha aspas. Então vejam a dificuldade, né? O risco de um sofrimento ainda maior que com certeza o espírito vai encarar depois desta escolha aí do autoextermínio, né? E no livro Consolador do Emmanuel, questão 146, ele nos traz, abre aspas, com exceção do suicídio, todos os casos de desencarnação são determinados previamente pelas forças espirituais que orientam a atividade do homem sobre a terra. Esclarecendo-vos quanto a essa exceção, devemos considerar que, se o homem é escravo das condições externas da sua vida no orbe, é livre num mundo íntimo, razão porque, trazendo no seu mapa de provas a tentação de desertar da vida expiatória e retificadora, contrai um débito penoso aquele que se arruína, desmantelando as próprias energias. A educação e a iluminação do íntimo constituem o amor ao santuário de Deus em nossa alma. Quem as realiza em si, na profundeza da liberdade interior, pode modificar o determinismo das condições materiais de sua existência, alcançando-a para a luz e para o bem. Os que eliminam, contudo, as suas energias próprias atentam contra a luz divina que palpita em si mesmos. Daí o complexo de suas dívidas dolorosas. E existem ainda os suicídios lentos e gradativos, provocados pela ambição ou pela inércia, pelo abuso ou pela inconsideração, tão perigosos para a vida da alma quanto os que se observam de modo espetacular entre as lutas do mundo. Essa a razão pela qual tantas vezes se batem os instrutores dos encarnados, pela necessidade permanente de oração e de vigilância, a fim de que os seus amigos não fracassem nas tentações. Fecha aspas. Até Manuel Filomeno de Miranda nos explica que o suicídio pode também ser provocado por espíritos obsessores. O mecanismo é o mesmo da subjugação. Ele nos diz, abre aspas, por fim, assenhoreia-se simultaneamente dos centros de comando motor e domina fisicamente a vítima
que lhe fica inerte, subjugada, cometendo atrocidades sem nome. Fecha aspas. Então, irmãos queridos, peçamos a Deus que nos ampare, que nos fortifique na passagem pelas nossas provas e expiações e principalmente fortifique aqueles que estão mais fragilizados, moralmente falando, aqueles de nós que trazem situações muito difíceis e que têm ideação suicida e que chegam a cometer esse ato. Então, que nossas preces sejam sempre elevadas a Deus Pai, a Jesus e a Maria, para que possamos valorizar a vida, buscar as pequenas e simples coisas que nos façam feliz, que nos deem prazer e valorizar esta oportunidade, reconhecendo acima de tudo o amor de Deus por nós, porque jamais nos deixa sozinhos, sem desamparo, a começar pelo nosso Espírito protetor e todos os benfeitores que nos acompanham na nossa experiência de vida. Um abraço a todos. Que Maria, Mãe de Jesus, esteja junto ao coração e mente de cada um. Que assim seja.